Estamos começando mais um Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia Eu sou Bruna Rabinoski. e o episódio de hoje é todo dedicado para Pantanal, é claro. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente, A nova novela das 9, que chega cercada de muita expectativa para todos os noveleiros, não é mesmo? Pantanal é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. Fonte da maior concentração de fauna das Américas e maior planície alagada do mundo, o Pantanal foi inspiração para a obra escrita há mais de 30 anos por Benedito Rui Barbosa, que agora chega na tela da Globo em 2022, no horário das 9, em uma nova versão que foi escrita pelo autor Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomes, o Papinha. Neste episódio, nós vamos contar tudo o que sabemos sobre a obra, os nossos palpites e opiniões, e é claro que marcamos presença na coletiva de imprensa e perguntamos nossas maiores curiosidades sobre a trama. Então fica com a gente, porque esse episódio conta com a participação de parte do elenco, do autor Bruno Luperi e do diretor Rogério Gomes. Vem com a gente desvendar todos os mistérios do Pantanal? a terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Antes de tudo, a gente precisa contextualizar a história do Pantanal. Como o nosso público, pelas nossas estatísticas, tem mais ou menos a nossa faixa etária, é importante contar um pouquinho do Pantanal, do que o Pantanal significa na história da teledramaturgia nacional. Não era nem nascida quando a novela foi ao ar e a Nath tinha 2 anos. Então separamos alguns pontos que podem ajudar a entender por que Pantanal foi muito mais do que uma novela. Escrita por Benedito Rui Barbosa, a história de Pantanal foi ao ar na extinta TV Manchete. A curiosidade aqui é que o autor que costumava escrever para o horário das 6 teve sua novela negada pela Globo. Os diretores da época chegaram a sugerir que a novela fosse gravada em alguma fazenda carioca ou paulista, mas Benedito bateu o pé e então o projeto foi engavetado. Aí Jaime Manjardim, que era diretor artístico da Manchete, convidou Benedito para a emissora e disse que ia produzir a novela no horário nobre. E a novela foi um sucesso, um fenômeno de audiência mesmo. Durante os 20 primeiros capítulos, ao competir diretamente com a linha de shows da Globo, Pantanal rapidamente atingia picos de 30 pontos, fechando sempre com média superior aos 20 pontos, Ibope da Grande São Paulo. O último capítulo marcou 41 pontos. E para vocês entenderem a importância de Pantanal, a novela acabou influenciando no próprio mercado de terras da região pantaneira. Os fazendeiros do Pantanal começaram a abrir pousadas ecológicas e abandonar aos poucos o mercado da pecuária extensiva que sempre dominou a região. A novela difundiu a beleza do Pantanal para o mundo e abriu um grande campo para o turismo no estado. A novela vendeu de vacina para febre aftosa até tratores e agrotóxicos. Na novela, o personagem comprava um aparelho de TV e precisava de uma parabólica. A publicidade mostrava instalando a antena. Tinha jabá até no barco que subia e descia o rio em que Juma e Juventino tomavam banhos nus. Tá esperando um publi do iFood no barco em pleno 2022, né? Confessamos que por aqui também. Mas falando sério, Pantanal tem um legado de ter mostrado uma parte do Brasil que ninguém conhecia. E foi sobre isso que nós perguntamos para o Bruno Luperi e para o Rogério Gomes no bate-papo sobre a novela. A minha pergunta para o Bruno e para o Rogério, vocês já acabaram falando um pouquinho dessa questão geracional, né? Mas a gente tem uma questão da importância do Pantanal também ser, na primeira versão, um lugar que mostrava essa força, essa potência de uma região pouco conhecida do Brasil, né? Pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, assim. Quando você pega meus pais, que são do
litoral paranaense, eles falam de Pantanal como se tivesse tido lá, e eles só assistiram a novela mesmo. Então eu queria saber de vocês, que agora a gente tem uma outra situação, né? Uma outra geração que é um pouco mais conectada, que tem acesso a essas informações. Mas o que dessa potência, dessa história, que é o que o Pantanal é o protagonista também desse lugar, dessa história, mais pegou vocês vivenciando o Pantanal? E o que vocês acham que pode impactar um pouco dessa geração que não assistiu a primeira versão e que também pode se encantar e pode sentir um pouco dessa mística do Pantanal? Assim, qual que vocês acham que é esse pulo do gato aí? Não, eu acho que o Pantanal, a gente vai ver pelas imagens, assim, e isso é muito legal. Quando eu falo do tempo, esses 30 anos que passaram ali, eles são muito intensos na mudança. A gente fala, algum pessoal, quando os atores voltaram de lá, se eu não me engano foi o Marquinhos, que ele falou, pô, na nossa época, na primeira versão, o Jaime gravava água, e falou, pô, a gente precisa de poeira, quero aquele estradão, aquele poeirão. E hoje a gente gravou muita poeira e viu pouca água, atravessou pouca água por conta das questões do Pantanal estar realmente, o bioma como um todo está sofrendo uma seca muito grande, e isso é uma coisa, a gente vai ver o cenário mudando. E é muito interessante isso, para quem puder observar, a gente está na mesma fazenda, né? O nosso cenário principal, a Fazenda Rio Negro, onde foi gravada a primeira versão, na época do senhor Orlando Rondon. Hoje a gente está na mesma fazenda, então a paisagem é muito próxima, mas o efeito do tempo naquela paisagem vai ser visto a olhos nus, e vai dar para perceber assim, como esses 30 anos estão presentes na obra. O Papa falou muito bem do Pantanal ser protagonista e fio condutor dessa história. Então, nisso daí também tem um pouco dessa função dramática do Eugênio, que é o personagem que o Almir vai fazer na novela. Ele era um chananeiro que surgia no final da novela, mas ele já surgia com uma força, como o texto do meu avô, ele vai de uma maneira muito aguda. A gente antecipou ele, batizou de Eugênio e trouxemos o Almir para fazer um pouco dessa sensação que nós tivemos. O Papa comentou também que ir para o Pantanal, a primeira coisa que quando eu liguei para minha esposa, eu falei, poxa, eu já viajei para muito longe, fui para muito lugar, mas parece que eu fui para outro mundo, assim. Ele tem uma outra vibração, ele é um lugar que a natureza é muito presente, ela é muito intensa, ainda assim, né, ainda com, a gente vê o que intensificou muito, a gente entende o Pantanal como se fosse uma bacia, e a fronteira, a beirada do Pantanal, o agronegócio, a ação do homem, ela chegou muito próxima. Então, essa bacia está enchendo menos água, as águas estão transbordando menos para lá, mas ali ainda a natureza fala muito alto, são muitos gritos, são muitos bichos, é uma temperatura diferente, é outro tempo. Acho que todo mundo, cada um à sua maneira, num silêncio, fugindo de queixada, de lambari, o que quer que seja, todo mundo teve uma relação muito forte com o Pantanal que esteve por lá, porque é onde, nessa fala do Irandir, que ele fala, aqui a natureza fala mais alto que o homem, é uma coisa que a gente sente ainda hoje. Esse grito está muito mais agudo, está muito mais intenso, porque o homem chegou muito mais próximo do Pantanal do que estava há 30 anos atrás. Então a gente vê a natureza muito presente, a gente vê os pantaneiros natos, ou as pessoas que se adaptaram ao Pantanal e se estabeleceram lá com respeito, tendo muito cuidado em preservar aquele bioma, porque ele é muito sensível, não no sentido de natureza, né? A presença do homem lá é muito sensível. Qualquer coisa que a gente fizer errado não vai ter mais interesse da natureza instalar, e quem perde somos nós, porque quando a gente acabar enquanto espécie, se a gente não cuidar das nossas águas, da nossa natureza, dos nossos rios, o regime de chuva vai mudar cada vez mais, as mudanças climáticas vão se acentuar cada vez mais, e a gente vê isso muito presente, que era uma coisa que na primeira versão ele lançou muito como se fosse um tom quase profético. Essa relação que o meu avô criou entre o Velho do Rio e o Pantanal, ele era quase um olhar muito para frente, ele antecede 2 anos a Rio 92 que teve, a Eco 92. Então hoje a gente passou 30 anos depois e a gente vê que essa questão da relação do homem com a natureza ficou muito mais sensível, ficou muito mais intensa, e o Pantanal está gritando cada vez mais alto. Eu acho que esse grito, eu falei numa das conversas com o meu avô, falei muito para ele isso, eu falei, parece que o que você disse há 30 anos atrás, você alertou uma coisa que as pessoas não escutaram. Então essa eu acho que é a grande importância, de poder repetir esse alerta com esse esteio de uma outra novela que mostra uma paisagem que já não existe mais. Os niais, os que tem são muito poucos, é muito difícil de se encontrar aquilo que era exuberante há 30 anos atrás. As onças, como a gente fala, elas até teve uma consciência ecológica mais forte na questão da onça, então hoje se vê bastante onça, não é uma coisa que mudou tanto, caça-se muito menos, é criminalizado isso graças à boa evolução dos seres humanos, mas assim, o Pantanal
sofreu muito as transformações, e acho que isso é importante a gente ver também, é o gostoso da gente ter esse remake. Tem uma versão de 30 anos atrás, tem uma paisagem que já não existe mais, tem um cenário que não existe, e a gente conseguiu, lógico, que aquilo faz parte da novela, essa agonia do bioma, essa maneira como ele responde à ganância do homem. Eu acho que o Pantanal está gritando muito alto. Nas imagens todas que eu vejo, aquilo está muito presente. E o nosso olhar para ele, tanto do Papa, da equipe toda, como minha, do meu avô, é muito claro que o Pantanal é soberano, a natureza tem que falar alto. E é uma mensagem de um resgate do ser para o ser, do homem para o homem, reconectado com a natureza, sabendo o seu lugar. O Pantanal é um lugar ainda que você tem que chegar com... Todo mundo fala ali, segue o pantaneiro, escuta o pantaneiro. Ali a natureza fala, se você não obedecer, você cai fora, você não prospera. Muitos quebraram porque não respeitaram aquilo, porque é outra dinâmica. Ali ainda tem ali a natureza coloca o homem no seu devido lugar. Então a gente sai de lá um pouco menor, um pouco mais humilde, um pouco mais coerente, ou sai de lá expurgado e não volta mais. Não tem muita escolha. Ele, apesar desses 30 anos, dessa violência toda que ele sofreu, ele não perdeu a força, né? Ele continua com a força, ele se adapta a esse tipo de coisa, esse tipo de agressão, e se mantém forte. O Pantanal é soberano. É o que o Irandir fala, é o que o Juventino fala. A natureza fala mais alto. Ali, apesar de tudo isso, de todo esse sofrimento, de todo esse grito, ele continua soberano, se adaptando e se mantendo muito mais forte do que o homem. Então, eu achei legal essa história do Bruno, seu neto, que está fazendo essa adaptação. Claro que quando ele falou que levou um choque, né, quando a Globo ligou para ele e falou, mas pelo legado que tem dentro da família mesmo, ele mencionou várias vezes de ser uma oportunidade de honrar a história do avô dele, de o avô ter dito para ele, né, vai com o que Deus te deu, assim, vai com o talento que Deus te deu que vai dar tudo certo, essa é tua hora. E ele fala em honrar a novela que mudou a história da família dele mesmo, que com certeza que projetou mais o Benedito. A gente não tem noção, né, Bru, porque a gente não viveu, né, assim, eu tinha 2 anos só, como a Bru falou, ela não tinha nem nascido, a gente não tem, mas se a gente perguntar para alguém mais antigo, normalmente eles têm algo para contar sobre Pantanal, né? Sim, muito. E assim, eu tava uma das coletivas que eu participei, quem tava é a Paula Barbosa, que é neta também do Benedito. E ela falou, e assim, dava pra sentir nela mesma a emoção dela participar da novela, assim, ela já participou de outras novelas, né, do avô, mas ela falou que ela era criança, né, ela era criança na época de Pantanal, mas ela falou como é vivo muito nela as lembranças. Como ela lembra, ela falou assim, que é histórias que ela cresceu ouvindo do vô dela. Então, ela tá com uma carga emocional, assim, muito forte, e ela falou que tá muito feliz com a homenagem que tá sendo prestada pro vô dela, que ele tá muito feliz, que eles se falam direto pelo telefone sobre a novela. Então, acho que imagina, né? Se a gente vê o que tá causando já nas pessoas que assistiram a primeira versão, que estão, em geral, muito empolgadas, com muitas recordações da época e muito curiosas para assistir agora, 30 anos depois. Pensa os netos, né? Um neto fazendo a adaptação da obra e o outra neta participando e podendo trocar ainda com o vô. Ligar, falar como que tá, pedir dica, lembrar das histórias que eram contadas na época. Deve ser realmente muito emocionante. E o que podemos esperar da adaptação? Vamos mergulhar um pouco na história de Pantanal? Um enredo de dramas familiares e conflitos. Essa é a história do velho Juventino, Irandir Santos, e seu filho José Leôncio, vivido pelo Renato Góes e pelo Marcos Palmeira. A vida como peão de comitiva os levou para o Pantanal, onde o Juventino aprendeu a lição mais importante de sua vida, que a natureza pode mais que o homem. Ao confiar o seu destino nas mãos da natureza, o peão compreende que na lida e na vida, nada se conquista através da força ou no laço, como ele acreditava. Nascia assim a lenda do maior peão de toda aquela região. Porém, foi logo após essa compreensão que Juventino desapareceu sem deixar rastros, deixando o filho José Leôncio sozinho à espera de seu pai. 5 anos depois, em uma viagem ao Rio de Janeiro, José Leôncio se apaixona e casa com Madeleine, que é vivida pela Bruna Lismeyer e pela Karine Telles.
Os dois se mudam para o Pantanal, onde nasce Jove, que quem dá vida é o jesuíta Barbosa. A passagem de Madeleine pela fazenda, porém, é um caos. Com saudades da vida urbana e da mordomia da mansão de seus pais no Rio de Janeiro, a jovem não se acomoda àquela sina de solidão que é ser uma mulher de peão. Madeleine foge do Pantanal, levando Jove, ainda bebê, de volta para a mansão da família Novaes. O menino cresce longe das vistas do pai, que se viu incapaz de brigar pela guarda do filho. 2 décadas se passam, marcando a mudança de fase da novela. Jove descobre que seu pai está vivo e vai à sua procura. É desse encontro e toda a sua enorme expectativa, marcados por uma festança para todo o povo da região da fazenda, que começam os grandes conflitos entre os Leôncio. Embora desejem profundamente viver a relação entre pai e filho, Zé e Jove são confrontados por um abismo de diferenças comportamentais e culturais, inaceitáveis aos olhos um do outro. Senhor José Leôncio, meu pai é peão, né? Como seu avô me batizou. Gente que sabe o caminho das águas das... A gente passou a vida inteira afastado. Você veio até aqui só pra me renegar. O cenário pantaneiro, então, abriga o encontro entre Jove e Juma Marruá, agora vivida pela Alanis Guine, né? Filha de Maria Marruá, que quem vai dar a vida é a Juliana Paz, e Gil, que é vivido pelo Henrique Dias, a jovem não abre a guarda para ninguém. Apesar de ter pouca idade, a Juma é uma mulher forte que aprendeu com a mãe a como se defender do bicho-homem, a espécie que ela considera mais perigosa e que pode vir a rondar a tapera onde elas moram. Também pudera, né? Foi o bicho-homem que levou seu pai, sua mãe e cada um dos seus irmãos. Forjada por essa desconfiança, Juma se torna uma mulher selvagem e bastante arredia. Não existe quem consiga domar aquela onça, é o que todo mundo fala na região. Assim, as mesmas razões que afastam Jove de José Leôncio aproximam de Juma, né? Entre eles vai nascendo ali uma linda paixão. Um amor puro que é fruto desse encontro, que é improvável, que é natural e que marca para sempre o destino dos dois, assim. Contudo, não demora para que essas diferenças culturais e sociais acabem abalando o casal, né? E acaba se tornando tudo num nível muito complicado e bastante improvável, para alegria de uns e lamento de outros. E aí, em cada detalhe do Pantanal, a gente vai ver um fator comum, que é a necessidade de aceitar a natureza como ela é. O grande porta-voz desse ensinamento é o Velho do Rio, que vai ser vivido aí nessa versão pelo Osmar Prado. Ele é um encantado, é como se fosse uma entidade sobrenatural, que na maior parte do tempo ele assume a forma de uma sucuri, a maior de todo o Pantanal, mas que também se apresenta na forma humana. O Velho do Rio é responsável por cuidar não só daquelas terras, dos animais que ali estão habitando, mas também por zelar pelas relações entre as pessoas. Para ele, o homem é o único ser que queima as árvores, que lhe dão o ar e que envenena a água que ele bebe. São Sato, Velho do Rio, né? Essas e outras lições vão moldando os caminhos desses personagens, ao passo que eles vão aí se apresentando soluções e mais mistérios desse universo, porque esse mistério não é o único, tá, gente? Tem muito mais por aí. Maria Marruá é uma onça. Quem se atreve ali, leva chumbo. Tesouro perdido de nós. A senhora vira onça mesmo, mãe. Distante do bem e do mal. Esse povo fala com tanta certeza. Filho do Pantanal. Deixa eles achar. Os moradores da região acreditam fielmente que Maria Marruá vira onça principalmente quando precisa defender os seus, ou quando fica com raiva. E não se espantariam se descobrissem que o dom teria sido passado a Juma. Pudemos perguntar para Juliana Paz, que vive a Maria Marruá na história, como foi a intensidade de viver uma mulher tão forte. Confere aí. Nos últimos anos, você teve personagens super fortes e marcantes, né? E mulheres muito fortes que marcaram a TV, né? A gente pode citar a Carolina, a Bibi, a Maria da Paz e personagens muito populares que acabaram deixando essa marca, assim, dessa coisa poderosa da mulher. Queria saber de você, você acabou respondendo um pouquinho, mas como é que foi saber que você ia fazer esse personagem que foi tão marcante, né, pela Cássia Kiss? E quais as características dessa mulher que você acha que o público vai se identificar, que o público vai gostar e que você acha que vai ficar na marca, assim, na cabeça do público? Adorei a pergunta, obrigada. Eu
Eu queria só falar um pouquinho sobre, antes de entrar na resposta, falar um pouquinho sobre como estar no Pantanal foi importante para compor essa personagem. Acho que se a gente tivesse começado, talvez, não sei, pelo estúdio, ou não teria tido esse molho todo que o Henrique falou, que o Osmar e o Erandir falaram também. Eu nunca tinha estado no Pantanal, e nós fizemos alguns estudos aqui antes, algumas vivências aqui nos estúdios Globo, tive com o Kiki, tive com o Túlio, como é essa relação, entender como era essa relação em família, buscar um pouco do toque, porque o toque aproxima muito a gente precisa muito, né, desse toque para poder intimizar. Foram todos processos assim muito importantes. Eu gosto muito do processo de preparação, acho fundamental e prazeroso, de fato. Mas quando você chega no Pantanal, vem um dado diferente. Vem um lugar, uma energia contemplativa. O Pantanal te convida a isso, te convida a levantar as orelhas e lançar o olhar para fora. Essa energia de contemplação fica impregnada na gente. E mais do que isso, assim, tem muito barulho, porque os bichos cantam muito alto, né? Se a gente tem som de buzina aqui, lá é o tempo todo. E esse som alto que acorda a gente, o barulho fora da natureza tão forte chamando, você silencia. E quando você silencia, que é um silêncio preenchido de si mesmo, é um silêncio preenchido, e aí você entra em contato mesmo com a sua natureza mais selvagem. Dá vontade de comer, você vai comer, não estou mais afim de falar, você entra na tua toca, vai pro teu canto. Me senti muito conectada com os meus próprios desejos e deu um estalo de que a Maria tem um pouco disso, se virou um pouco isso. Porque essa personagem, a Maria foi forjada na dor, né? O Kiki falou um pouco sobre isso, no que é antinatural perder filhos, perder 1, 2, 3, forjada na violência, da perda, da identidade, da terra, do que é seu, do que você se entende por gente. Então, quando você não tem mais nada, quando a Maria não tem mais nada, você só tem a si mesmo, e você só tem os seus próprios instintos. E acho que eu tentei trabalhar a Maria nesse lugar, no lugar da dor, da solidão, não porque ela tem no Gil um grande companheiro, mas a solidão de perder coisas que são muito intrínsecas para o ser humano, que é a sua própria identidade. E eu acho que talvez seja nesse sentido, eu dei essa volta para falar como o público vai se identificar. Eu acho que talvez com isso, com a redescoberta de que, apesar de todas as dores, ainda é possível encontrar um lugar de amor, que é quando a Juma nasce. Depois de tantas perdas, ela perde o Gil também, que é o único ponto de apoio que restou. E agora? E aí ela descobre um amor pela Juma, pela filha, pela vida que não para, né? Pela vida que não para de nascer, apesar de tudo. Então, acho que talvez a identificação venha por essa necessidade que a gente tem de continuar, de seguir, apesar de tudo. E aí, quais as referências da versão anterior que vão seguir na obra, né?
Bom, reescrever uma história que é tão marcante para o público não é uma tarefa muito fácil, né? O Bruno Luperi é neto do Benedito, então ele comentou muito sobre os conselhos do avô, de como foi importante entender que esses são novos tempos e que é difícil não traçar um paralelo, né, do sentimento de tudo isso acontecendo. Os atores também mencionaram sobre pegar referências, mas sem deixar de interferir no que eles estão construindo naquele momento. Foi o caso de Marcos Palmeira, que vive o José Leôncio na história. A minha pergunta eu já entendi, assim, nessa conversa, que vocês não buscaram se aproximar tanto da primeira versão, deixaram esse processo de criação mais livre. Mas eu queria entender, Marcos, você estava na primeira versão também. Qual que é a tua principal lembrança ou referência do José Leôncio vivido pelo Cláudio Março? Ele que teve uma importância bem grande na primeira versão, né, fazendo até mais de um papel ao longo da novela. E queria saber se você já sabe dimensionar para nós passado esses 30 anos, uma principal semelhança e uma principal diferença entre o José Leôncio das duas versões. Obrigado, Bruna. Eu acho que, assim, o Pantanal estava impregnado, né? Quando eu cheguei no Pantanal, eu vi que ele estava impregnado. Quando eu comecei a ler os textos, eu vi que o texto continuava dentro de mim, da novela. Então, para mim eu não tive não foi uma luta, eu não quero ignorar isso que eu vivi, fazer uma coisa. Não, eu deixei mergulhar. Eu acho que isso é muito de cada um. Né? Alguns aqui assistiram, outros não quiseram assistir. Então não teve ninguém ficou, não podemos ver, não vamos ver, não vamos nos... Não, cada um foi buscar alguma coisa naquela fonte que é muito importante. Em relação ao Zé Leôncio, é engraçado que o Cláudio era mais novo do que eu na época, mas hoje eu me sinto mais novo do que ele. Então você vê como é que essa questão do tempo, né? O Cláudio tinha uma coisa mais sóbria, mais distante, né, do que o personagem trazia na própria relação dele com a Filó. E dessa vez eu acho que a gente trouxe uma coisa mais amorosa. Eu acho que eu tentei fazer um Zé Leôncio mais amoroso, porque ele foi nessa linha, né? Ele foi nesse cara. E outra coisa, é uma obra aberta. Então, você fica muito inseguro de ir muito fundo num lugar quando a obra é aberta, numa novela. Você vai testando, né? Porque o texto vai vindo e vai te conduzindo. Nessa aqui, como a gente já tem a direção dos personagens, fica mais fácil para eu falar hoje do que seria para o Cláudio lá atrás, né? Mais fácil falar da história hoje. Então, acho que eu trago isso, acho que a novela, como o Loreto falou uma coisa interessante, a gente amadurece dentro da própria história, os personagens amadurecem dentro da própria história. Eu acho que eu estou amadurecendo também como ator, como homem, né, dentro da própria história. Então, acho que é um pouco isso, assim. O que eu trago do Cláudio? O Cláudio tinha uma tranquilidade para fazer a novela muito grande, né? Ele, em nenhum momento eu vi ele desesperado de estar fazendo dois personagens. E levavam horas para ele se maquiar. Era lá no próprio Pantanal para ele botar aquela maquiagem enorme, um calor. Ele estava sempre numa tranquilidade. Eu acho que eu trago um pouco com essa tranquilidade dele, né, de estar dentro do personagem. E meu, acho que é isso. Trouxe um pouco mais estou colocando um pouco mais de amor nesse olhar para o Tadeu, nesse olhar para o Juventino, nesse olhar para o Zé Luque, principalmente nesse amor com a Filó, né, dessa mulher ter realmente uma importância afetiva na vida dele, não ficar só no discurso, no que está sendo falado. Eu acho que o que a gente pode falar, assim, sobre esse enredo, que a gente também não conhece tão profundamente aqui, tanto eu quanto a Bruna, a gente estava discutindo isso hoje, de que a gente não tem esse conhecimento profundo sobre a história, né, até porque eu assisti uns trechinhos numa reprise que o SBT passou em 2008, mas muito pouco também, é que parece, assim, o que todo mundo fala, é que o Benedito cria tipos muito brasileiros, né? É o peão, é a história, mas ao mesmo tempo, assim como ele fez em O Rei do Gado e outras novelas, esses tipos brasileiros têm essa identificação, mas que tem histórias de amor super fortes, né? Tanto o amor pela terra, pela natureza, me marcou muito que o Henrique Dias falou, que a terra é meio que tudo que eles têm, né? Quando eles perdem a terra, eles perdem o chão completamente. Então, né,
o personagem dele, junto com o personagem da Maria Marruá, são tocados, perdem a sua terra, né? Assim como perdem o filho. Então, é uma dor muito forte, mas assim, a terra é muito importante para eles, porque é o lugar que eles tiram o sustento e tudo mais. Então, é muito forte essa ligação, né, com o Pantanal. Por isso que a novela tem que ser lá, né? Tem que ser gravado naquele lugar. Então, isso eu acho que me marcou muito. Quando a gente lê, assim, quando a gente tenta saber um pouco mais da história, eu que vou assistir pela primeira vez, considero que vou assistir pela primeira vez, eu sinto que eu vou encontrar tipos muito brasileiros. Não, eu também tô muito nessa expectativa aí desses tipos brasileiros que vamos encontrar. E assim, eu vou entrar num nicho específico, mas é que como a gente tá falando de enredo, eu fiquei muito curiosa e tô esperando muito pra ver como que vai ser o personagem do Murilo Benício. Porque ele foi super transparente na coletiva, falando que uma das primeiras conversas que ele teve com o Bruno, eles estavam falando sobre os lugares que o Tenório, que é o personagem dele, é capaz de chegar. E disse que ele passou assim, falou pro Bruno ficar tranquilo, que não era pra segurar na mão, que era pra eles mostrarem sim que existem pessoas ainda aos montes como o Tenório no Brasil, em todos os lugares que a gente pode imaginar, e que era uma boa forma de ser um espelho para essa parcela de pessoas na sociedade que não conseguiu evoluir. E ele falou que então ele está preparadíssimo para ser cancelado, mas que tudo bem, porque ele espera que isso mostre uma importância e deixe uma lição com esse personagem dele. Então, gente, eu já tô preparada para cancelar Murilo Benício. É porque ele é casado com a Maria Bruaca, né? Ele chama a esposa de Maria Bruaca. O próprio começo da história já é errado, né? Já para os tempos atuais. Agora que você me falou, que me caiu essa ficha também de pensar, falei, nossa, é verdade. O nome da mulher é Maria Bruaca. Quer dizer, ele trata a esposa desse jeito. Imagina como as pessoas vão lidar com isso. Vai ser uma loucura. E daí ele tem toda a outra questão que ele tem uma outra família, né? A outra família sabe que ele é casado, que ele tem filhos, mas a Maria Bruaca não sabe que ele tem essa outra família. Então tem toda essa questão também, mas ele falou que ele vai ter que colocar umas pitadas de humor no personagem. Então vamos ver aí o que vai ser. Mas se ele já deu a letra que provavelmente vai ser cancelado, é porque a gente vai ter ranço desse personagem. Já, vamos na escala do ranço, do novelíssimo Tenório. A construção dos personagens nas duas fases. Como a novela tem duas fases, a gente vai poder assistir na tela a transformação dos personagens e como os atores também construíram esses papéis. Qual o trabalho tem que ser feito para que um entenda o trabalho do outro e é uma continuação, né? Então eles têm que estar muito em linha para não ter uma disruptura e um choque do público. E as irmãs Madeleine e Irma são um exemplo disso. A Irma vai ser vivida na primeira fase pela Malu Rodrigues e na segunda fase pela Camila Morgado. Já a Madeleine é vivida pela Bruna Linsmeyer e depois pela Karine Telles. A Irma é a primogênita da família Novaes. Nasce sob os firmes cabrestos impostos pela mãe, Mariana, que é vivida pela Selma Grey, sem liberdade para muita coisa além de obedecer. Na juventude tem um pudor extremo, sempre muito cordata e obediente. Mas o que ninguém percebe também é o fardo que a mãe impôs à Irma, sempre que usa o do sarrafo para a caçula Madeleine. Forjada sobre esse paralelo constante e injusto, cada uma reage à sua maneira. Enquanto a Madeleine responde com rebeldia, Irma se embrenha cada vez mais no jogo da mãe, sem notar que a vida vai passando e ela não está vivendo. Provocante, subversiva e sensual, Madeleine arrebata corações por onde passa. E mesmo com a marcação bem acirrada da mãe, a Mariana ali, que a gente já comentou que é vivida pela Selma Grey, ela vive rodeada de amigos e pretendentes. E não dá a mínima para as normas ou qualquer convenção social que a mãe tenta ditar-lhe para ela. É capaz de sair com o primeiro que cruzar o seu caminho, só para deixar Dona Mariana de cabelo em pé. Enquanto a sua irmã, a Irma, reza pela cartilha da mãe, né? A Bru contou ali, toda rigorosa. Madeleine reza pelo pai, blefando aqui e lá, para conseguir o que quer. Não tem medo de nada, muito menos de jogar tudo pro alto.
Karine Telles e Camila Morgado comentaram um pouquinho pra gente como que foi a construção das irmãs. Na primeira coletiva, a Bruna e a Malu falaram muito sobre a relação das irmãs, que é uma relação de complexidade e intensidade. Eu queria entender como que vocês enxergam essa relação, quais sentimentos que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam nessas irmãs, e se vocês se tem uma mudança nesses sentimentos, ou algo que fica mais acentuado ou não, na segunda fase, passando anos entre elas. Eu acho que a gente tá vivendo personagens que são personagens que têm um imaginário muito frequente na dramaturgia, né? Essa coisa irmãs rivais, irmãos rivais, é um clássico, né? A gente vê isso em muitas obras literárias, em muitos filmes, em muitas novelas. É uma relação que é apresentada com muita frequência. E nas nossas conversas, eu e a Camila, pensando nas personagens no momento em que a gente estava fazendo os personagens, né? Seria nessa segunda fase, depois de ter passado o tempo que passou entre a primeira e a segunda, a gente pensava muito no que, de novo, a gente podia trazer para esse lugar tão conhecido dramaturgicamente e o que a gente tinha que mergulhar no clichê mesmo, porque clichê também é bom, a gente gosta de ver clichê também, a gente se diverte vendo clichê. E com a parceria da equipe de direção, assim, a gente, todos os dias que a gente ia gravar, a gente ficava pensando em elementos que a gente pudesse colocar de tentar trazer camadas novas para essa discussão, e ao mesmo tempo também às vezes se divertindo em mergulhar nesse lugar da disputa entre irmãs. Eu acho que é uma discussão muito importante para os dias de hoje, e vou adorar ouvir as pessoas quando elas estiverem assistindo a novela, né? Porque eu sinto que essa coisa da rivalidade feminina ainda é muito estimulada na nossa sociedade, e eu acho que é uma arma muito poderosa na desestabilização das mulheres, assim. A gente gasta um tempo enorme disputando uma com a outra, quando a gente podia estar se fortalecendo e rompendo barreiras juntas, sabe? E eu acho que eu e a Camila, a gente, através da nossa parceria fora da cena, né, acho que a gente traz, mesmo que secretamente, essa camada do poder da união entre duas mulheres, assim. A gente se apoiou muito uma na outra tô morrendo de saudade até, para o trabalho ali, né, que a coisa das gravações de novela, eu tinha vivido pouco isso na vida. É um trabalho muito intenso e muito cansativo. Quem assiste não tem a menor ideia do tanto que a gente trabalha. É muito puxado. E, para mim, especialmente, só é possível quando é feito no amor, assim, no amor no sentido de que estamos ali juntos construindo uma coisa e queremos dar o nosso melhor e fazer o melhor possível. Então, eu acho que isso, eu espero que fique ali, tenha esse tempero na relação dessas duas irmãs, assim, o tempero da nossa parceria. Eu vou só complementar aqui. Quando a gente chegou, eu e o Karine, a gente já havia conversado muito, eu com a Malu, ela com a Bruna, né? E eu fiquei muito encantada com a Malu também, porque o trabalho meu e dela foi muito profundo, assim, desde o primeiro dia. A gente trocou muita mensagem, a gente trocou o tempo inteiro. Porque a novela é um lugar incerto, a gente não sabe muito bem. E a gente compartilhou tudo, as angústias, os acertos, tudo. E foi muito bom. E a gente se guiou muito pelo texto. Como a Karine falou, o texto ele acentua muito esse lugar de rivalidade entre as duas mulheres.
E a Karine também falou quando perguntaram sobre as irmãs, da gente tentar achar esse lugar também, porque o da rivalidade a gente já sabia que estava acentuado, mas da gente achar esse lugar do amor, do afeto das duas, porque afinal de contas elas são irmãs. Por mais que elas pertençam a uma família que talvez seja bem disfuncional, o que é normal, porque todo mundo sabe o que é isso, elas têm que achar esse lugar de afeto e de amor. E teve uma outra coisa que eu e Karine a gente se preocupou muito, e também com a ajuda da Andréia Cavalcante e da direção, a gente achou um lugar de humor. Eu acho que a gente se espantou também quando a gente achou, porque às vezes tem temas que são muito difíceis de serem colocados, e às vezes através do humor fica tudo melhor. A gente está falando sobre aquele assunto, mas também de uma forma leve. Então a gente trouxe isso para as irmãs, o que eu achei maravilhoso, e a gente achou isso ensaiando lá. A gente achou junto com a direção. Por que não também trazer esse humor, né? Por que duas irmãs que estão se criticando e ao mesmo tempo se amam, por que isso não pode ser engraçado? Porque a gente passa por isso, a gente sabe como é. E ser apaixonada pelo mesmo homem, então fica num lugar também delas também falarem sobre esse homem, por que não? Então a gente achou esse lugar, e isso foi muito legal pra gente, porque acrescentou o nosso trabalho, né? E aqui, o que eu posso completar, que eu que estava nessa coletiva, quando elas falaram, deu para sentir muito essa preocupação delas, como elas estavam se desafiando e com isso muito vivo em mente, primeiro, em estar muito em sintonia, né, com a Bruna e com a Malu, porque elas vão pegar esses personagens já com a novela andando. Então eu tava, né, a Camila comentou de estar sempre em contato com a Malu, que elas trocavam mensagens, falando um pouco sobre a personagem, mas o que eu achei muito legal foi como elas estavam se provocando para o que fazer de diferente. O que fazer de diferente nessa construção, que impressões elas podiam imprimir nas personagens, que toque diferente que elas poderiam dar, e nessas provocações, e elas falam como elas se encontraram, que elas são da mesma cidade, mas nunca nem tinham se conhecido pessoalmente, e como isso foi desenvolvendo a história delas em caminhos que antes nem estavam tão traçados e imaginados. E aí eu acho que eu posso falar, porque daí eu tava na parte da coletiva com a Bruna e com a Malu Rodrigues, e também senti a sintonia entre elas, assim, e as duas falaram o quanto a relação das irmãs é complexa. Elas até brincaram, assim, falando, é igual toda relação de irmão. Ela falou, não senti diferença lendo o roteiro, né? Porque sempre tem aquela coisa, assim, de uma irmã ser mais chegada no pai, outra ser mais chegada na mãe, de ter aquela coisa de uma mãe comparar uma irmã com a outra, então que elas sentiram isso. Quando elas leram, elas sentiram que a relação das duas era complexa, né? Mas que era complexa como qualquer relação de irmãos, então isso foi bem legal. E acho que outra história que a gente pode contar, que eu ouvi de um ponto de vista, e a Bru também ouviu de outro, para a gente conversar aqui nesse episódio, essa coisa de construir o personagem, né? O Gabriel Stauffer, que faz o Dr. Gustavo na primeira fase da novela, e o Caco Ciocler, que faz na segunda. Eles contaram uma história engraçada, né? Que o Gabriel foi fazer, ele é médico, né? Então ele foi fazer uma cena de receituário, e ele é canhoto, e ele foi lá e escreveu, né? Canhoto, não parou para pensar se tinha que perguntar pro Caco se o Caco era canhoto ou destro. E aí, quando o Caco foi gravar a cena, descobriu que ele ia ter que escrever com a mão esquerda, porque o Gabriel já tinha começado assim. Eles não combinaram. Então, assim, até não só nos traços de personalidade, né? Até de um jeito mais sutil possível, essa combinação tem que existir. Não, é muito legal, porque são coisas que a gente não para pensar, né? E como isso dedica muito deles. O Marcos Palmeira também comentou que ele e o Renato trocavam muito, e, né, sobre o personagem, sobre o jeito. E aí ele falou que o Renato Góes tem um jeito de pegar o talher na hora da refeição, e que ele tem outro. Mas que ele falou que ele tá imitando o jeito que o Renato pegava. Daí ele ainda falou que achou divertidíssimo o jeito que ele pegava. Mas é tudo assim, é o detalhe. E foi muito legal, porque muitos não se viram
gravaram uma fase e nem viram a pessoa que ia dar continuidade pro personagem dela. Então eu achei muito legal, assim, que mesmo não se vendo, não tendo ficado junto no Pantanal, tendo ficado longe fisicamente, eles estão muito alinhados e pelo jeito tá fluindo muito bem, assim, a troca e a sinergia entre eles. Mas e Juma, o que podemos esperar? Cercada de expectativa para a escolha da nova Juma, que foi um papel marcante para Cristiana Oliveira, né, lá no passado, Alanis Guedin despontou na corrida por esse papel. Juma Marruá é filha de Gil Henrique Dias e Maria Marruá, Juliana Paz, como a gente já falou aqui. Juma cresce sob os cuidados da mãe, que ensina a se defender de tudo e todos. Assim como a mãe, né, ela tem esse nome, ela tem uma forma selvagem e visceral de viver, ela herda os hábitos para as artes, para a caça, e a capacidade de não depender de ninguém. Maria ensina a filha a não depender de ninguém. E acredita que, como mãe, nesta vida, o melhor é ficar sozinha. Até ela conhecer o Jove, que, né, por intermédio ali do Velho do Rio, traz o rapaz ferido para sua tapera. Deste momento em diante, Juma, que vive sempre atenta e alerta no bicho-homem, vai se tornar, assim, cativa desse novo sentimento. A mãe não preparou ela para se defender do amor e ela vai acabar se apaixonando. A gente foi encontrando junto, né, essa relação e acho que uma coisa que prende muito é esse amor genuíno. Eles se amam genuinamente e se descobrem um no outro, não é, Jesus? Sim. Essas perguntas são sempre muito, eu não sei, é muito engraçado, né? Porque a gente tem uma profissão que a gente precisa de fricção, assim. Tem estudo técnico, tem você tomar referência teórica e coisas, e ainda mais essa obra que tem uma referência, ela já existia, né? Ela já aconteceu, já foi filmada, a gente está refazendo a coisa. Então, eu acho que tinham referências, assim, do que deveria ser a Juma, por ser essa coisa clássica de uma onça e não sei o quê, o Jove por ser mais delicado e tal. Eu acho que a gente se encontrou, eu e a Alanis, em sala de ensaio, talvez 1 ou 2 vezes, e a gente realmente se propôs a criar alguma coisa, né? Acho que teve muita fricção, assim, de a gente querer entender o outro a partir de uma energia mais elevada, assim, acho que mais agressiva até. Acho que na época eu estava um pouco agressivo, assim. E, na verdade, o que eu quero dizer é que só muito depois é que eu entendi a melhor forma de encontro deles dois, porque a Alanis tem uma coisa particular nela que é uma intensidade, assim, muito, muito silenciosa, assim. E só depois eu entendi que o bicho, ou essa ideia do bicho, do que poderia ser a onça, desse predador, desse ser mitológico, instintivo, era muito mais sobre o que ela não mostrava de primeiro, não apresentava, sabe? Não revelava, do que aquilo que aparecia muito rapidamente. Então hoje talvez eu entenda por aí, assim, que a paixão do Jove é muito mais pelo que não é entendido de primeira ali. Acho que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre essa escolha, né, da Alanis. A gente tinha muita expectativa nessa escolha. A gente, lá no Novelíssimas, fomos uma das páginas em que apostamos na Alanis, né? A gente achava... Eu não tinha assistido Toda Forma de Amar inteira, mas assisti algumas partes, assisti até o final, ali, aquele final estranho por conta da pandemia, né? E a Alanis era muito talentosa, realmente, assim, ela tinha todo esse olhar, essa coisa aí meio selvagem mesmo, porque a personagem dela, a Rita, também era uma personagem meio briguenta, né? Então eu acho que foi uma ótima escolha, mas entendo que venha cercada de expectativa. E a produção? Foram mais de 6 meses de pesquisa da produtora de arte Miriam Viana, mais conhecida como Mirica, mergulhando no universo pantaneiro até finalizar seu planejamento para a novela. Plano pronto, mais alguns meses para a encomenda e confecção dos objetos de cena, que trazem vida aos cenários e remetem à realidade vivida pelos fazendeiros, peões e moradores da região, levando para todo o Brasil características importantes da cultura de um dos biomas mais ricos do país. Já no figurino, Marie Salles, figurinista, explicou muito
que da novela original pra cá muita coisa mudou, né? Ela encontrou um Brasil muito estampado no jeans. Embora não esteja no imaginário de todos os brasileiros, há hoje no Pantanal e em diversos outros locais do interior do Brasil muito estampado jeans. Eu achei legal que eles mostraram, né, esses bastidores assim do Pantanal, essa produção. E o que eu mais gostei de ver, assim, essa questão do figurino, a Maris Salles falou sobre os tons, né, os tons de bege, os tons pastéis que ela usou, a forma como ela tinha que passar o jeans em determinados produtos para ele parecer mais usado, né? Porque o peão não tem um jeans novo, né? Ele tá ali carregado. Então, essa questão do jeans é porque eles usam bastante, mas não é o jeans normal, assim, saidinho da loja, né? E a Mirica, em cima, eu fiquei apaixonada na produção de arte, assim. A Juliana Paes até contou que quando ela chegou no Pantanal, a Mirica já estava lá há muitos dias, a Mirica estava uma pantaneira, vestida, completamente transformada, e que ela queria olhar tudo, assim, eles paravam num lugar, ela queria ver o paninho que era usado em tal restaurante, para ela poder fazer igual, assim como foi feito os violões, os instrumentos musicais foram feitos, eles citaram bastante isso. Toda a produção de arte, assim, os rádios, que eles comunicam muito ainda no Pantanal por rádio, né? Claro que a internet já chega em alguns pontos lá, mas também não chega em muitos lugares. Então, eles comunicam muito por rádio. Então, todo esse cuidado, eu acho que foi muito legal, assim, é um cuidado extremo para uma novela ir para o ar, né? A pesquisa, esse trabalho de produção é muito legal, assim. E o Alexandre, que é cenógrafo, ele falou uma coisa assim que me marcou muito, que até remete a uma das chamadas da novela, né? Que a principal força da novela é no Pantanal, ele falou. Ele reiterou, assim, esse esforço que foi de trazer para os estúdios, para o Rio de Janeiro, o entorno do Pantanal. Que eles recriaram a tapera que a Juma mora nos estúdios Globo, com todos os detalhes imagináveis da árvore que tem na tapera, o cuidado porque lá a temperatura é alta, então pensando nessa temperatura que tinha que ter. Então, assim, um trabalho minucioso mesmo, porque eles gravaram uma leva de cenas no Pantanal, já estão gravando no estúdio há um tempo, parece que ainda tem uma parte do elenco que volta ainda, pelo que eu entendi, para o Pantanal gravar umas coisas, mas muitas cenas são no Estúdio Globo, né? Então tem todo esse trabalho para o público não sentir essa diferença e para continuar com essa magia da natureza e do Pantanal nas telinhas. Nossa, e deve ter uma questão de luz também, né? De tudo isso, é um negócio muito louco. E acho que a gente pode até fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro, Bru, para falar um pouquinho de bastidores, assim. Tem muita história de bastidores. Se a gente quisesse fazer um episódio do podcast contando histórias de bastidores, a gente conseguiria, né, Bru? Porque eles contaram 1001 histórias possíveis e imagináveis, assim, mas eles brincaram que era quase um Big Brother, né? Porque eles foram todos juntos pro Pantanal, né? Claro que em levas diferentes. Para chegar lá não é tão fácil. Se tem alguém aí ouvindo que já foi até o Pantanal, eu nunca fui, mas dizem que para chegar lá não é tão fácil. Então, eles tinham que cuidar com vários tipos de animais, com vários tipos de bicho, do que se cuidar. A Camila Morgado e a Malu Rodrigues e a Letícia Salles contaram uma história que, quando uma delas chegou no quarto e a outra já estava lá há alguns dias, abriu a porta e tinha uma perereca dentro da pia. E aí ela falou, essa perereca tá aqui. Ela falou, tá 4 dias, eu não tive coragem de tirar. Então você tinha que conviver tudo aquilo com aquele momento, né? Ir nadar no rio e correr de jacaré. E utilizar a fazenda de Almir Sater, né? Que eu acho que isso que é super legal também. É a mesma paisagem, como o Bruno falou lá no começo do episódio, é a mesma paisagem, só que com 30 anos de diferença, porque eles gravaram na mesma fazenda do Almir, então puderam estar lá. A gente viu alguns stories de churrasco, de festa, né? Então eu acho que assim, tem muita história de bastidores que realmente fazem diferença, eu acho, para essa imersão assim, do Pantanal mesmo. Como eles falaram, a novela tinha que ser lá, tinha que ser gravada lá, nessa imersão lá mesmo. E agora, assim, eu tenho 3 coisas que me marcaram deles falando nesses bastidores. Uma das coisas foi o Loreto falando. O Loreto ficou também muito empolgado com a participação dele na novela, e foi antes
foi bem antes já de todo mundo pro Pantanal. Ele foi antes do tempo porque ele já queria mergulhar nesse cenário. Ele até comentou, né? Pô, um cara de Niterói que sonhava em ser judoca. Não tinha nada a ver com aquele meio, então ele foi, e ele falou que, assim, que foi uma das coisas que mais tocou a carreira dele, que mais marcou ele, e que onde ele mais aprendeu foram ali realmente com os peões. Foi o momento que ele estava tendo contato com eles, ali com os bois, né, com os animais, com a natureza. Então, eu achei muito legal, assim, ele contando isso. Aí, e outra coisa, né, a Nath falou até dessa coisa de ir pro Pantanal, eu também nunca fui, mas agora eu não vou lembrar quem falou, se foi a Camila ou se foi a Karine, realmente me deu um branco, porque as duas, como vivem irmãs na novela, normalmente elas falavam juntas, elas respondiam a mesma pergunta e contavam as histórias juntas, eu agora confundi quem das duas falou, mas elas falaram que, assim, é uma viagem muito cansativa, mas já vai fazendo parte do processo do Pantanal. Porque elas saem lá do Rio, de São Paulo, 3 e pouco já da manhã elas acordam para estar lá no aeroporto cedo. Aí para pegar o voo que leva para Campo Grande. Aí de Campo Grande elas tinham que pegar, não lembro se era uma van, um carro, e ir até uma cidade, e dessa cidade pegavam mais um, e foram chegar tipo 7 e pouco da noite na fazenda. Então, assim, é muito longe, é muito cansativo. Mas como elas falaram que isso tudo já foi levando para esse cenário, para essa novela, daí descer do carro, abrir a porteira da fazenda, e isso também me tocou bastante, porque eu imagino que realmente já isso tudo já vai encantando e envolvendo, porque não faz parte do cotidiano mesmo, né? E tem uma outra história que eu lembro também, foi a Camila falando sobre os pássaros, né? Que lá ela viu um monte de pássaros e de tudo quanto é tipo, e que ela gravou esse barulho dos pássaros para ouvir quando não estivesse lá e ser uma forma de conectar ela de novo. Então foram algumas coisas que me marcaram bastante e eles contando desses bastidores. Nossa, que imersão, que legal. Isso é algo que talvez outra produção não tenha nesse sentido, né? Assim, de ficar mesmo no meio do nada e no meio de uma natureza que fala tão alto, né? Como eles disseram, assim. Eu achei legal também que vários falaram, a Bruna e o Gabriel também falaram que os personagens deles não gostam tanto do Pantanal, né? Eles estão lá meio que obrigados do personagem, né? E que eles, às vezes, tinham que fazer cena demonstrando assim, ai, que tédio, tá aqui. E por dentro eles estavam, meu Deus, que natureza linda, olha isso, olha aquilo. Eles estavam, tipo, mega empolgados. Eles queriam... E ele falou, e aí eu tinha que atuar, assim, nossa, que saco esse lugar. E por dentro eu tava gritando de felicidade, querendo ver tudo. Então, porque a natureza realmente deve ser algo surpreendente, né? E muito legal ter essa imersão, assim, eu acho que isso vai fazer muita diferença pra gente ver na telinha, assim. Então, assim, histórias de bastidores de Pantanal, eles podem lançar um livro depois, aí fica a dica, TV Globo. Utilizando a tecnologia a favor da novela. A produção de Pantanal vai se diferenciar ainda pela aplicação de tecnologias muito inovadoras. Um exemplo é o primeiro capítulo, que foi produzido em 8K e que terá transmissão em 8K pelo Globoplay, inaugurando a utilização desse formato em novelas. Além disso, ele também vai ser transmitido numa tecnologia de áudio que busca garantir maior nível de imersão ao espectador. A iniciativa da transmissão nessa qualidade de imagem abre portas para que seja amplamente utilizada no futuro, à medida que os televisores com capacidade de leitura de 8K passem a ter penetração nos domicílios brasileiros. Então tá, né? Porque assim, a gente tem que levar isso em consideração, não é toda a TV que vai passar nessa tecnologia. A TV precisa, né, estar disponível aí pra galera no 8K. Mas, minha gente, o que a gente não pode deixar de falar nesse episódio é a trilha sonora, que tá totalmente em destaque nessa novela, né? A música, assim, todos os holofotes virados para elas. Tem Almir, Gabriel Sater, Chico Teixeira, Guito, entre outras participações que vão estar presentes nessas rodas de viola que fazem parte da obra em diversos momentos da trama.
E o público que teve a oportunidade de assistir a primeira versão há mais de 30 anos e guarda em sua memória os acordes das músicas tocadas na época, pode aquietar o coração, pois Pantanal, música que marcou o país inteiro nos anos 90, está garantida. Composta por Marcos Viana, sim, galera, o mesmo do Clone. A música Pantanal é sucesso até hoje e pode-se dizer que foi responsável por boa parte da emoção gerada no público ao assistir as primeiras imagens da novela durante as chamadas na programação da TV Globo. Para a trilha de abertura da nova versão de Pantanal, a música de Marcos já foi regravada por Maria Bethânia e Almir Sater. Isso é muito legal, né? Porque a trilha sonora é muito marcante. Vocês estão ouvindo aí durante o episódio mesmo, durante o nosso episódio, porque eu acho ela linda, acho muito marcante mesmo. Esse tananã dela, assim, é muito forte, né? E eu li que o Marcos Viana queria que, na época, o Milton gravasse, não deu tempo, assim, o Jaime recebeu a trilha do Marcos e botou no ar. E agora eles optaram pela Bethânia, né? Muito provavelmente também porque o Milton acabou de fazer nos tempos do Imperador, né? Não daria para colocar, mas ouvi só um trechinho, né? Durante a exibição ali do Big Brother e achei linda. E aí o Gabriel Satter, ele também tá na trilha com Amor de Índio, regravação de Amor de Índio, que vai ser tema de Juma e Jove, que é uma música linda também, então acho que vai ser super legal. Tá, e deixa eu só complementar com uma coisinha falando em música. A Dira Paz, né, no final já da coletiva, deixou um agradecimento ali em público para a família Satter por ter acolhido eles tão bem, que eles já tinham acolhido há 30 anos atrás o elenco e agora acolheram de novo, e que não teria nem como ela tentar descrever e contar os momentos que eles viveram lá, porque são únicos e só quem viveu, quem tava ali sabe. E dela comentou, né, das rodas de viola ali com o Almir Sater. Eu fiquei pensando, que coisa boa, né, gente? Imagina você tá lá na fazenda do Almir Sater, uma rodinha de viola, ele tocando, o filho dele junto. É tudo faz parte, né? É muito forte, acho que pra eles, pra parte do elenco que conseguiu ir pro Pantanal, é uma marca mesmo que eu acho que eles nunca vão esquecer. O Juliana Casarré também falou que assim, que o Pantanal deixa uma marca na pele, assim, e eu fico imaginando, né, tudo é sutil, mas tudo é o Pantanal que foi ficando neles. Ai, que legal. Não, eu imagino. Aquelas rodas de viola, quando eu vi os stories lá do começo, né, do meio do ano passado pra frente, um pouquinho, que eles começaram a ir pro Pantanal ali naquela primeira leva, eu já achei tudo sensacional. Eu já achei, falei, meu Deus, deve estar muito, muito legal de estar lá, né? E ainda mais depois de uma pandemia, de muita incerteza. E aí a gente tem, né, umas notícias de última hora aí sobre Pantanal antes da gente fechar o nosso episódio aí com as nossas apostas. O Rogério Gomes, o Papinha, que é o diretor da novela, ele deixou, né, logo após terminar e concluir a primeira fase da história, então ele está deixando a novela antes mesmo de acabar, e quem assume o lugar dele é o Gustavo Fernandes. O Papinha ganhou um Emmy, né, por Império, vamos lembrar, e o Gustavo Fernandes também é um vencedor de Emmy, porque ele ganhou por Órfãos da Terra. Então, vai ser a primeira vez que o Gustavo está dirigindo ali uma novela das 9, né, sozinho, mas ele que assume a segunda fase em diante. O Papinha, né, alegou que tinha trabalhos, que queria se dedicar a outros projetos, enfim, e foi responsável por essa implantação de Pantanal. Eu sou muito suspeita, eu admiro muito o trabalho do Papinha. Eu acho que ele é o melhor diretor que a gente tem de novelas. Assim, acho que tem gente muito boa, mas o que ele faz, eu não sei. Eu consigo sentir de uma maneira diferente. Assim, acho que ele tem agilidade, mas também não é aquela agilidade que te deixa muito maluca e perdida. Eu acho que ele é muito certeiro. Assim, acho que gostei muito de ver tudo que ele falou, assim, sobre a história, o quanto foi importante para ele Pantanal também, porque ele estava na concorrência na época, né? Ele estava na Globo e também sentiu os impactos de Pantanal. Então, ele estava muito feliz ali de ter começado esse projeto, mas, infelizmente, aí ele deixa na primeira fase e o Gustavo Fernandes segue adiante. E acho que agora a gente pode falar, antes de encerrar esse episódio, né, Nath, sobre as nossas apostas, né? O que a gente tá... O que a gente coloca nas nossas fichas. Eu acho que a primeira, não tem nem o que falar, né? É que é uma trama popular. É aquela trama que eu acho que tem tudo pra cair no gosto da galera. Tem histórias que a gente se envolve,
que cativa, tem personagens que vão arrancar amores, tem personagens que vão arrancar ódio, cenários lindos, cenas lindas. Então a gente aposta muito aqui no Novelíssimas nesse apelo popular da trama. Eu acho que isso é uma das coisas que a Globo vai olhar, assim, né? A gente sabe, a gente é completamente apaixonada por Um Lugar ao Sol, mas a gente sabe que a trama não tem um apelo popular tão forte quanto a trama de Pantanal. Também pela memória afetiva, também por mostrar um lugar do Brasil, assim, tão alto, né? Então eu acho que tem tudo para ser aquela novela que as pessoas vão parar para assistir, sentadas no sofá da sala, que vão comentar entre família. A trama, apesar de resgatar um pouquinho o espírito do tempo, também não tem a missão de ser panfletária, né, de panfletar, apesar da gente achar que vai ter algumas coisas, principalmente relacionadas ao meio ambiente e tudo mais. E acho que tem que ter, né? Por favor, estamos 30 anos. E acho bem bonito que na trilha de abertura ele fala, né? Lutar com unhas e dentes para que a gente tenha direito a um depois, para que termos direito a um depois, né? Quer dizer, lá em 1990 eles estavam pensando nesse Pantanal agredido, sofrido, e agora, 30 anos depois, a gente tem esse Pantanal agredido, sofrido. Mas, enfim, não é o mote central da história. Então, eu acho que essa popularidade vai pegar. Outra coisa é de mostrar esse Brasil pantaneiro. Como a gente falou ali com o Bruno lá em cima, tem uma geração que é conectada, que pode ver a imagem do Pantanal, que até pode viajar para o Pantanal com mais facilidade, mas mesmo assim não faz, né? Tipo, eu conheço pouquíssimos amigos que foram para o Pantanal. Não sei se a Bruna conhece muita gente que tenha pisado no Pantanal. Não, pouquíssimo. E mesmo assim, né? Vai para uma parte muito específica, né? Quem vai fica ali numa parte muito. Pensa, né? Eles, pelo jeito, foram bem a fundo no Pantanal, pelo que eles falam. Então, é uma outra situação também, eu acho, né? Sim, é bem isso. Vai numa parte turística, né? Num hotelzinho ali. Não, na fazenda do Almir Sater, né? Na fazenda do Almir Sater, não tem ninguém. Poxa, não tem ninguém com esse conhecimento. Pô, Almir, leva nós na fazenda. A gente foi pro Pantanal. A gente acha também aqui que tem um apelo com o público mais velho, sim. Principalmente ser uma novela clara. Vamos falar aqui, Nossa Senhora das Novelas Claras abençoa. E o público mais velho costuma ter um pouco de resistência, né? Tinha até com Amor de Mãe, tinha com o Império, a novela tinha, bom, nos tempos do Imperador não tinha nem luz naquela novela, então a gente já começa aí. Mas o público mais velho acaba tendo esse olhar de quando a novela é clara, né? Então acho que tem esse apelo também. E tem um apelo emocional também, né? Muitos assistiram e querem assistir, ou quem não assistiu na época por algum motivo, mas sabe muito o frisson que foi a novela e quer assistir agora. Então tem esse elo emocional também muito forte. Muito, muito forte. Eu acho que isso é muito marcante, assim, né? Motivo de. E aí, se parar pra pensar, assim, nos anos 90, a importância que tinha isso, aquele número de audiência, as pessoas assistindo, eu acho que é muito, muito forte. A gente, né, vai citar essas mudanças para abordar os temas, né? Como o racismo, como outros temas dos tempos atuais, como a gente citou ali, a questão da Maria Bruaca e tudo mais. Eu acho que o Bruno vai dar uma atualizada, é o que eu falei, eu não acredito que a novela vai ficar panfletando diversos temas, mas eu acho que, claro, não vai dar para poder ser da mesma maneira conduzir o enredo de 30 anos atrás, porque o mundo mudou, a gente também, graças a Deus, e vai dar para conduzir de alguma maneira, né? Eu acho que nessa parte tem muita gente que pergunta, né, quando fala sobre abordagem de temas, e essa pergunta até pintou na coletiva também. Eu não sabia, tá, gente? Eu não sei muita coisa sobre Pantanal. Mas disse que teve uma cena, assim, na época, que causou muito, que teve uma cena de castração, né? Que é o personagem do Tenório, se não me engano, que agora vai ser o Murilo Benício, e o personagem que sofre a castração é quem vai dar vida agora é o Juliano Casarré. E daí questionaram ele. Ele falou que já leu até o capítulo 100 e pouco e que ainda não tinha essa cena, mas que ele também tá muito curioso em saber se ela vai acontecer de novo e de que forma que ela aconteceria de novo agora.
Ai, faz todo sentido mesmo, essa questão dessas cenas mais polêmicas. Tem a questão da nudez também, tá? No nosso Instagram mesmo, a gente publicou algumas coisas e as pessoas já falaram, será? Já veio pergunta na caixinha de pergunta. Eu não sei como o Papinha conseguiu conduzir isso, né? A gente vê ali que já tem uma cena da Bruna Lindsay Meyer ali no Rio, que ela tá nua, enfim. Ela e o José Leôncio estão nus ali. Mas eu acho que vai ter uma nuance e não vai ser totalmente como foi nos anos 90. Eu acho que o Papinha vai conseguir dar uma tapeada, que a gente chama, na direção, assim, mas realmente, se eles nadam nus ali no Rio, vai ter eles nadando nu no Rio. Acho que uma coisa que a gente pode falar também é que a Globo tá mirando no mercado internacional com essa novela, antes mesmo da novela terminar de tá no ar, né? Diferente das outras vezes que a novela termina e daí ela é negociada para o mercado externo, rolam rumores de que ela já está sendo negociada na Europa, na Argentina, na Colômbia, Venezuela, em alguns lugares ela já está sendo negociada. Então, também faz sentido todo esse investimento em qualidade e tudo mais para ser uma novela aberta para o mercado internacional aí até antes do tempo. E acho que não é uma aposta, mas acho que a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho que realmente o pessoal de comunicação, produtos, marketing, enfim, toda essa equipe da Globo teve com a divulgação da novela, né? Acho que foi muito bombástica, foi muito forte. Todos os lados que a gente olha tem algum tipo de divulgação. E eu acho que isso já tá causando em todo mundo uma vontade muito grande de assistir a novela. E a novela que vai ter um primeiro capítulo de 1h30. Então, acho que deu muito certo, acho que o pessoal tá bem engajado e o público tá bem engajado. Então, acho que foi um super acerto, e não é nenhuma aposta, é um acerto mesmo. Eu acho que causou essa catarse, né? De onde você olhar ter algo de Pantanal, assim, rolando, acontecendo, ações on, ações off, internet. Então, parece uma coisa... Eu e a Bruna, a gente não tinha muita animação de remake, assim, a gente não é as pessoas que mais amam remake no mundo, mas eu comecei a ver na primeira foto que eu vi, eu já tava assim, meu Deus, o que é isso? Que foto linda! Que maravilhoso! E as primeiras chamadas, e quando a gente foi entrando um pouco na história, a gente foi ficando mais animada, né? Assim, parecia assim, outro mundo, outro universo, assim, a gente... tinha essa animação da emissora, mas a gente ainda não estava muito. Mas depois que a gente foi vendo e conhecendo um pouco da história de Pantanal, a gente acha que tem tudo aí para ser mais um sucesso. E antes da gente dar tchau, só quero terminar com uma coisa que duas frases que me marcou muito da Paula Barbosa e que eu acho muito legal de compartilhar com vocês, isso que eu ouvi dela. Ainda, né, imersa na emoção que ela estava de Pantanal ter sido a história que mudou a vida da família dela. Ela falou duas coisas que me marcaram muito, que é: Pantanal é uma lição de vida. Quando você acredita, você tem que ir atrás. Ela falou muito isso porque o Benedito tinha tido um não para a novela, né? Na Globo, na época, 30 anos atrás, mas ele não desistiu, ele acreditava na novela, a novela era um sonho para ele. E até que deu certo na Manchete, e a Manchete na época conseguiu até ultrapassar índices de audiência da Globo, o que não é fácil hoje em dia, imagina anos atrás, era mais complicado ainda. Então acho que me marcou muito essa questão dela falar isso, né, que quando a gente acredita em algo, quando a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás. E a outra coisa que me marcou muito, que ela falou, mas eu acredito que o Bruno também teria falado isso tranquilamente, que é que o sonho do avô dela de 30 anos atrás, virou o sonho dela hoje, em 2022. Então, acho que foram duas frases que me marcaram muito, que eu achei muito bonito da parte dela falando isso, e que acho que vale a pena dividir. Muito bom. E sim, e o Bruno falou, né, que era marcar os filhos dos filhos, como diz a música, né, os filhos dos nossos filhos que virão. Era ele poder deixar também, assim como o avô dele deixou para ele esse legado, era ele poder deixar para os netos dele essa história, para os filhos dos filhos que virão essa história, né? Então, que a gente continua por aqui, né? Acreditando em Pantanal, acompanhando tudo, né? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Acho que a gente compartilhou muita informação, assim, com vocês, de tudo que a gente pôde viver um pouquinho ali de pertinho
junto com os atores, com a equipe, com o diretor, com o Bruno. Foi tudo muito legal de compartilhar. Espero que vocês tenham sentido aí em casa, ouvindo esse episódio e tenham gostado do que a gente compartilhou. E se você não segue a gente no Instagram, @novelíssimas, não esquece de comentar sua opinião sobre o episódio, curtir, comentar, seguir a gente no Spotify e compartilhar aí com as pessoas, porque a gente faz esse trabalho para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.